Bom dia, sejam todos bem-vindos a essa nossa terceira aula do curso Cerimonial no Ambiente Legislativo. Nesta nossa terceira aula, nós vamos falar nosso módulo 3. Hoje a gente vai falar sobre convites e suas particularidades. Nós vamos abordar pronome de tratamento. E nós vamos falar sobre essa lei 5.700, que dispõe sobre os símbolos nacionais. Certo? É 1h30, então, praticamente de protocolo. E a semana que vem nós vamos falar também de uma outra lei que nós consideramos a mais importante para nós cerimoniais. Todas são importantes, mas essa, a 70.274, que fala sobre a ordem de precedência. Como eu falei para vocês lá na nossa primeira apostila, nossa primeira aula, nós fizemos a diferenciação de cerimonial, protocolo e etiqueta. O cerimonial é a organização da sequência lógica dos atos de uma cerimônia. E esta sequência, ela é sempre cerimoniosa. Certo? O protocolo é a legislação que vai nos amparar para que a gente aplique esse passo a passo dentro da regra, dentro da lei. Entendeu? Então, os símbolos nacionais também têm uma precedência, um protocolo, digamos assim. Precedência não porque eles são hierarquicamente iguais. Tá certo? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Passamos, então, convites e suas particularidades. Tá. Nós sabemos que os tipos de convites são o convite... Os tipos de convites, é o convite físico. Na apostila tem. Acho que aqui não tem. Espera lá. Não. Voltando. Nós temos o convite físico, aquele convite digital, convite por telefone, convite pessoal. É isso? São vários os tipos. Mas, na nossa área, nós utilizamos 2 tipos, que é o convite físico e o convite digital. Então, vamos lá. Os tipos de convites, então, vocês têm aí elencado na apostila de vocês. Lista de convidados. Então, o primeiro passo, tá certo? Elaboração desse convite. Nós falamos ele na primeira aula. Como que a gente vai elaborar esse convite, passamos vários exemplos, convite da posse do governador, posse dos deputados, instalação das sessões legislativas, nós passamos esses modelos para vocês. E tem aí na apostila. A lista de convidados, itens que devem ser considerados. Dentro da apostila, nós vamos acompanhar mais pela apostila, que vocês, inclusive, pode até, se trouxeram marca-texto, pode ir reforçando, tá bom? Vou pela apostila para garantir mais informações para vocês e para que a gente também possa discutir dentro de cada item aí. Lista de convidados. Lembra que eu falei para vocês que nós temos uma lista de convidados permanente das autoridades, certo? Federais, estadual e também dos municípios, os prefeitos, os presidentes de câmaras. Quando a gente que o deputado requer essa sessão solene, o passo a passo também já foi visto, no nosso módulo 2, foi passado pela Vivian, esse passo a passo da formatação, então, desta cerimônia. Aí, confeccionamos o convite físico, que é o convite mais usual. Se o evento for muito assim marcado, com uma semana, 3 dias, não tem como.
Só se for entregue, né, pessoalmente no Parque dos Poderes, que a gente aí pede para fazer a entrega pessoalmente. Mas, geralmente, nós temos o contato de todas as secretárias, dos secretários de Estado, do governador, aí a gente manda pelo WhatsApp. Quando nós fazemos ele digital e físico, a gente também já manda o digital e depois manda o físico, já para garantir, né, essa agenda. Esta lista de convidados, já falamos para vocês que nós temos aquela lista que é marcada pelo gabinete. Aí, muitas vezes, existem algumas autoridades, pessoas que são do convívio deste gabinete, dos senhores deputados, então eles fazem uma lista à parte e fica pela responsabilidade deles enviar. Itens que devem ser considerados. Para você elaborar um convite, nós precisamos saber o motivo do evento e o que determina a relação de convidados. Por exemplo, se é uma audiência pública voltada para a questão da saúde, tá certo? Vai debater alguma questão, esse deputado requereu, sobre a saúde. Nós vamos mandar por secretário de Estado, secretários municipais. Nós não vamos elencar nessa lista, por exemplo, o pessoal do agronegócio é interessante? Então, é essa questão que a gente está falando, o motivo do evento e o convidado que você vai chamar. Não pode mandar convite aleatório. Manda para todo mundo dessa lista. Às vezes fala, não, pode mandar para todo mundo dessa lista. São 500 pessoas. Tem pessoas que não têm nada a ver com o tema do evento. Tranquilo? O item 2 aí da apostila de vocês fala evitar convites aleatórios ou feitos de forma indiscriminada. É isso aí, mandar para o público-alvo daquele evento, daquela audiência pública. 3, excesso de pessoas com relação ao ambiente gera desconforto. É ou não é? Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, somando a parte de baixo do plenário com a parte de cima, chega beirando da 298. Isso fora o plenário especial. Muitas vezes, as pessoas querem 1000 convites. Certo? Ou então, o máximo que a casa disponibiliza são 500, porque nós temos 300 lugares e podemos fazer os encaixes no saguão. Então, não adianta você mandar 1000 convites, sabendo que o espaço que a gente tem são de 300 lugares. Então, nós temos que acomodar esse nosso convidado, né? Bem acomodado. Então, excesso, ele gera o desconforto. É por isso que a gente faz a precursora. A precursora, nós vamos olhar o espaço, se precisa adaptar, vamos convidar 200 pessoas e o espaço cabe 150. Ah, mas a gente pode adaptar, colocar uma tenda para colocar mais 50, entendeu? Para dar os 200. Então, essa precursora é o reconhecimento do local, que a gente falou lá nas terminologias, que a gente precisa fazer. Se não conhece o ambiente, aonde vai ser, o pessoal do governo mesmo, ele sofre mais porque tem um evento lá em Itacuru, por exemplo. Então, tem que fazer essa precursora. Se não conhece o espaço onde vai ter o evento, vai convidar a cidade inteira e o espaço não comporta, não dá o desconforto? Gera esse desconforto. Então, vamos lá. O item 4. No caso de convidar autoridades ou pessoas de renome, procurar ampliar o campo desses convidados. Por exemplo, vai convidar o secretário de Estado. A gente convida o da pasta, claro, com toda a equipe, mas, elegantemente, manda o convite para todos os secretários de Estado. Certo? Então, se você for convidar um prefeito, convida a todos. Segue. Procurar convidar profissionais da imprensa, que é no 5, para você
para a visibilidade desse nosso evento, a gente precisa convidar a imprensa. Não é mesmo? Senão, não vai ter essa habilidade, alcançar, muitas vezes, né, o objetivo, porque a imprensa é muito importante. Considerando o local onde deverá ser realizado o evento, estabelecer limite quanto ao número de convidados, já falamos. 7, deve-se estabelecer critérios, por exemplo, se desejarmos convidar o secretário de Estado, convidar a todos e assim sucessivamente. No próximo item, nós vamos falar aí da distribuição dos convites. A distribuição. Para o convite oficial, é no mínimo 30 dias que você tem que mandar esse convite, enviar esse convite. E olha que esse correio ainda enrola, hein? Às vezes a pessoa não recebe o convite, aconteceu o evento, aí liga e fala, olha, o convite chegou hoje, e o evento já foi. Então, são 30 dias. Se tiver pessoas de outro estado ou fora do país, né, o certo é mandar com 60 dias. Em convite social, é que a gente está falando do protocolar. Existe aquele save the date, que é reserva essa data. As pessoas mandam bem antecipado para reservar a data e depois segue o convite. Convite, itens fundamentais para a elaboração. Para a elaboração. Vamos lá. Convite, itens fundamentais. Pessoa física ou empresa, pessoa jurídica, né, que convida. O que vocês acham? Eu coloquei alguns itens para fazer a pergunta para vocês. O que vocês acham? A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul ou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul convida? É certo? Aí eu faço uma pergunta. Aí, ó. Pessoa física ou empresa, pessoa jurídica que convida? O que vocês acham? Pessoa jurídica. Eu acho que é jurídica. É a pessoa física. Tá? É pessoa física. Aí eu poderia ter falado assim, quem convida é o dirigente da instituição. Eu fiz essa pergunta para vocês gravarem. É a pessoa física, é o deputado Gerson, claro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, e parlamentares convidam para. Certo? Muitas vezes, a autoridade não quer que coloque o nome. A gente respeita. Coloca a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado, dos parlamentares da 12ª Legislatura. Ou então, por intermédio do deputado Renato Câmara, o evento é dele. Então, por intermédio do deputado Paulo Correia. Entendeu? Mas o certo é igual eu falei para vocês. Pessoa física. Tá. Então, deputado Gerson, claro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, convida para, né, tal. Tipo de evento. Convida para quê? Tem que ser palestra, audiência pública, conferência, sessão solene, encontro, congresso. Convida, né, para quê? Então, tem que ter o nome aí do evento, o tipo de evento que é. Redação correta para horário, dia do mês, dia da semana e endereço. Esta redação correta de horário, para comunicação, eles colocam assim, 19, 2 pontinhos, 00, 19 horas da comunicação. O cerimonial, não, nós temos regra, 19H. E o H é minúsculo. Certo? 19H e 30. Você pode colocar aí 30, ou então, depois do 30 e 30, min. Pode. Certo? Horário. Dia do mês, dia da semana, se é sábado, domingo, sexta, sábado. É interessante colocar, porque às vezes as pessoas olham
né, só a data, se não tiver ali, se é segunda, terça, quarta ou quinta, é bom porque daí reforça, né? Dia e endereço. Se nesse evento nós vamos ter a presença de autoridade ou convidado especial, tá? Deputado Gerson, claro, convida para, com a presença ou com a participação do ministro tal. É certo? O que vocês acham? Se vem uma personalidade nesse evento, nós podemos colocar no corpo do convite que vem essa personalidade? Né? Pode. A gente deve colocar. Dá outro brilho. Isso aí. Alguma pergunta? Presença de autoridade especial, tranquilo. Traje. O traje, lembra que naquele convite lá, foi na primeira aula, que nós falamos, tinha aqui o convite, e estava especificado o traje, se era passeio completo. Quando é militar, também a gente coloca que traje, passeio completo, para civil. Para o militar, o uniforme correspondente, porque eles têm o correspondente dos trajes, né, coronel? Então, é interessante colocar, certo? O traje. E aquele RSVP, que fica lá para a esquerda, que é a confirmação de presença, que fica à esquerda, né, do convite, também nós temos que colocar. Se o convite é formal, tem que obedecer essas regras. Aí no traje diz assim, ó, quando não mencionado, considera-se que o traje a ser usado é o passeio. Esse passeio não precisa de gravata. O passeio completo, sim. Este, não. Então, se não colocou o traje, a gente vai entender, né, que é o passeio. Porque se o convite é oficial, vem o traje. E muitas vezes, num evento simples, e não tem o traje, a gente sempre põe. Mas eu já vi convite que não tem. Eles ligam para perguntar. Não tem o traje, qual traje que é que a autoridade vai, entendeu? Então, existe assim um bate-bola. Indicação de que o convite é pessoal e intransferível. Quando você faz um evento que tem um jantar, né, que tem um serviço de uma confraternização, é importante que tenha aquele anexo, que é aquele voucher, que fala que é pessoal e intransferível. Nós já fizemos eventos vários aí, que vai o voucher, pessoal e intransferível. E o dono do evento, nós fizemos evento aqui na casa, sessão solene, mas que o homenageado resolveu ele fazer um jantar. Um jantar, escolheu o Iotede, porque já é caminho, né? Está pertinho, e foi o convite, pessoal e intransferível. Só que essa parte do jantar, o cerimonial foi para dar um suporte no evento, porque ele que estava oferecendo, mas a gente foi para dar o suporte. Só que esta lista de convidados, vocês acham que eles convidaram os 300 que foram, né, os convidados? Não. Eles escolheram algumas pessoas, né, mais próximas. E aí, por exemplo, umas 100 pessoas. Tinha show, inclusive, de pessoas famosas que vieram. E lá eles tinham uma lista na entrada. Aí tá. Não foi anunciado que ia ter esse convite, porque eles que distribuíram esse convite. Aí chegou lá, tinham várias pessoas que não haviam sido convidado. Ou então, eu não vou, digamos, não vou. Aí pego o meu convite e passo para o servidor, digamos, para o chefe de gabinete. Um exemplo. Aí chegou lá. O que a gente pode fazer, cerimonialista? Nada. Porque é pessoal e intransferível. Estava lá a lista com eles. Não tinha como, pode dar um jeitinho, não existe isso. Geralmente, quando está convidando para
jantar, gente, para banquete, as pessoas querem com ele as pessoas do convívio. Não é isso? Então, não adianta mandar alguém para substituir que aquela pessoa que está oferecendo nem conhece. Fica até deslocado. Então, não existe isso. No decreto que a gente vai ver na próxima aula, tem um artigo lá, para mim que é o 18, né? Que fala assim: ninguém em jantares, ninguém pode se fazer representar. Então, é uma coisa assim que sirva de lição para as pessoas, né? É uma informação importante. Ninguém pode se fazer representar, porque naquela mesa a pessoa quer pessoas conhecidas, pessoas do convívio. E a pessoa que não é do convívio que chega, fica deslocado. É deselegante. Então, esse pessoal intransferível, artigo 17, está vendo? Existe nesse decreto 70.274 aí, que trata sobre isso. Se é um evento, um jantar bem cerimonioso, inclusive os lugares são marcados. Quem vai sentar com quem? Então, não adianta, né? Bora lá. Próximo item. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Na próxima página, que é número 2, no Brasil também é recomendado, beleza, a gente já falou sobre isso. Expressão que define que pessoas da família estão sendo convidadas, é importante também quando tem jantar. Eles colocam senhor e senhora fulano. É só para o casal. Você vai levar o filho, vai levar, né, a cunhada. O convite foi para os dois. Agora, cerimonial social é bem complicado, porque você manda o convite, manda os 2 vouchers, e aí eles ligam falando assim, será que dá para levar mais fulano e ciclano? Se não puder, eu não vou. Ainda fala que não vai, porque não tem, que é 4. Porque não é barato, né? Então, não é como antigamente que fazia churrascada, matava os casamentos. É muito caro. Então, aí, expressões que definem que pessoas da família estão sendo convidadas. Porque se tem um solteiro, eles colocam lá. Mas vamos supor que aquele casal tem um filho que é casado. Faz parte do pacote? Não. Antigamente convidava senhor João Antônio da Silva e família. Ah, pode. Hoje em dia está bem difícil, né? Vamos para a próxima. Redação correta do horário, dia do mês, já falou. Expressão que define solicitação de confirmação de presença. Lugar do brasão em convite. É indispensável a palavra convite. Esse aí é bem interessante. Olha, é dispensável a palavra convite em convite. É ou não é? Não é. Você recebe um convite, escrito nele convite. Tem muita gente que coloca convite no convite. Agora, o convite digital, até falei para a Vivi, vamos mostrar um exemplo, porque o convite digital, quando a pessoa abre, ele vai ver que é convite. Abre, porque nem tudo as pessoas abrem. E aí, no digital, é importante, porque a pessoa vai abrir, vai ver que aquele documento, né, é um convite. Chegou. Expressões honra e prazer. Tem aqui. Expressões. Tenho a honra de convidar. Tenho o prazer de convidar. Eu recebo vários convites. A gente recebe, a gente vê vários convites que tem assim. Tenho a honra de convidar. Tenho o prazer de convidar.
Nós não colocamos nos nossos convites nem honra e nem prazer. Porque se nós colocarmos, nós vamos ter que fazer 2 tipos de convite. Certo? Olha aí o que está escrito. Honra. Nos convites oficiais, vai convidar as pessoas com hierarquia superior de quem está convidando. Certo? Tem a honra. E o prazer, a hierarquia, a precedência igual ou menor. Então, se for colocar honra ou prazer, né, precisa ter essa informação, essa noção. Então, é melhor não ter. Sabe? Então, convida para tal coisa. Não precisa ter a honra de convidar. Aqui, alguma pergunta? Nos endereçamentos. Esses itens é para elaboração de convites. Quando a gente tem dúvida, sabe, de alguma expressão, a gente já corre lá no nosso colega, ó. Levanta o braço aí, olha lá, ó. Ele é lá da Sauge. Ele que sempre, né, Vivian, a gente socorre para, às vezes, alguma palavra, vírgula, essa colocação, para que saia tudo perfeito. No endereçamento, vamos pela apostila. Não sublinhe o endereço. Nós fazemos aquelas etiquetas. Eu acho que vocês também. Nós temos um mailing. Lembra toda aquela listona nossa de autoridades lá, que tem 500 e tantas? Nós temos as etiquetas. Certinho, o nome da pessoa, o endereço, tudo ok. Não sublinhe aquela última linha ali onde vem o CEP. Tem gente que costuma sublinhar. Não tem necessidade. É igual em diploma, certificado. Coloca o nome da autoridade para assinar e põe um risco em cima. Não tem necessidade daquele risco. Tá? Esse endereçamento. O número e o nome da rua são separados com vírgula. Evite usar o N de número, tá? Está explicando aí. O CEP deve ser colocado na última linha. Não escreva a palavra CEP, isso eu encontro muito, assim, que sempre a gente recebe, eu vejo lá. Não escreva a palavra CEP antes do número ou código. Se a gente sabe que é o CEP, não precisa colocar CEP. É igual convite, coloca o convite no convite. Tá certo? Aí está mostrando para vocês a forma correta e a certa e a errada. Não tem aquele pontinho, 79 ponto. Né? Letra G. Caixa postal. Existem muitas empresas que ainda têm essa caixa postal. Antigamente, até o particular tinha caixa postal. Certo? Se tiver, é uma coisa meio antiga, mas, enfim. Está voltando para vir. É? Na Europa está voltando. Coloque sempre depois do nome da cidade a sigla do estado. Se o ofício for confidencial, coloque tal indicação abaixo do selo. Observar a prerrogativa do pronome de tratamento inerente à autoridade. No nosso caso, nós precisamos colocar o pronome de tratamento. Certo? Nós temos exemplo na apostila. Cancelamento do evento. Cancelamento, como tem e-mail, WhatsApp, está mais fácil. Certo? Se mudou a data, enfim, horário, alguma coisa. Então, para cancelar, está mais fácil agora. Anexo. Vocês sabem o que é o anexo? Os anexos que vão presos no convite, aquele voucher pessoal intransferível é um anexo. Por exemplo, se é o desfile de 7 de setembro, é difícil arrumar lugar naquele, né, para estacionar ali. Mas eles vão mapear a região. As autoridades recebem um trânsito livre,
É igual aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos o estacionamento, então vai o trânsito livre para aquela autoridade passar direto e tem o estacionamento. Então, esse também é um anexo. Tá? Tem pessoas que mandam até aquela ficha de registro como anexo. Manda junto, aí ele já traz pronta. Só chegar no cerimonial e entregar. Esses dias a gente recebeu um elogio até com relação a essa ficha. O deputado Coronel Davi foi representar a Assembleia Legislativa no evento que teve no Palácio Tiradentes. E nós costumamos mandar, o Ministério Público sempre manda para a gente também, já pronto, a nominata. Nós temos modelo de nominata, a gente vai falar na próxima aula. Como se preencher. Enfim, alguma pergunta, gente, desse segmento do convite? Está tranquilo? Vamos falar agora, então, sobre o pronome de tratamento. Esse é o nosso convite digital. É o convite que foi organizado, esse evento, pela Vivian, foi você e a Thalita. Elas, junto com o gabinete, organizaram esse evento. E nós estamos, assim, digamos assim, bem evoluídos na questão da confirmação, certo? Para assistir pela TV, é só clicar. Então, já está bem... A gente vai aprimorando sempre para ficar melhor. E esse é o nosso convite digital, modelinho. Traje passeio, viu? Olha lá. Então... Com relação ao traje, também é o seguinte, o traje, sempre o que vem especificado é o traje masculino. A mulher tem que acompanhar o traje do homem. Se é traje passeio completo é terno, gravata, o terno de padrão único, de uma cor só, não pode ser o blazer, digamos, caqui e a calça preta. Aí não é passeio completo. E sempre é com gravata. Então, a mulher, ela vai observar que nesse traje de passeio completo, ela tem que ir adequadamente ao seu esposo, digamos. Tá? Então, sempre é o masculino. Pronomes de tratamento. Aqui, nós fizemos assim, bem prático. Quem vai preencher ficha precisa saber do pronome de tratamento da autoridade. Porque quando essa ficha chega lá para o mestre de cerimônias registrar, ele não vai... ele vai pegar e vai ler. Então, quem faz ficha precisa dominar. Qualquer cerimonialista precisa dominar pronome de tratamento. Nesses concursos aí que tem vindo, principalmente dessa nossa área, cai pronome de tratamento. Nós vamos falar, Vossa Excelência, quem tem essa prerrogativa no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Do Executivo, quais são as autoridades que têm a prerrogativa de Vossa Excelência? Presidente e vice-presidente. Se mandar um convite para o presidente ou vice-presidente, o Vossa Excelência tem que ser por extenso, não pode ser abreviado. Tá? V, ponto. Entendeu? Tem que ir completo. Vossa Excelência, presidente e vice-presidente. Aí vem governadores, vice dos estados do Distrito Federal, embaixadores, ministros de Estado. Todos os ministros, eles são ministros de Estado. Ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado do Meio Ambiente, ministro de Estado de Educação. Porque eu estou falando isso porque uma vez sempre são exemplos práticos que a gente já vivenciou. Nós fizemos um evento da área da saúde. E veio um ministro
participar deste evento. No convite, nós colocamos com a presença do ministro de Estado da Saúde. Aí, como era em parceria com uma instituição, uma outra instituição, a dona do evento, né, a organizadora lá junto com a gente, falou assim, não, tira esse Estado, porque ele não é ministro de Estado. Ela achava que o ministro de Estado era do Estado de Mato Grosso, digamos, eu imagino. Então, ministro de Estado é o ministro de Estado que fica em Brasília. Nós não temos ministro aqui, nós temos secretários de Estado. A palavra Estado significa que é da União, é federal. Secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargo de natureza especial, oficiais generais das Forças Armadas, general de Exército, né, de divisão, secretários de Estado dos governos estaduais, comandante-geral da Polícia Militar, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e o comandante dos delegados de polícia, prefeitos municipais, delegados de polícia. E ponto. E ponto. Quando, um parênteses aqui, quando Bolsonaro assumiu o governo dele, a gente estava conversando sobre isso. Ele baixou, né, um decreto abolindo Vossa Excelência para as autoridades federais. Você lembra desse episódio? Foi numa reunião até com o ministro da Economia, né, que teve esse acerto. Só que nós, cerimonialistas, e esta Vossa Excelência é entre eles, para se tratar entre eles. Eu, cerimonialista, não vou falar senhor, né? Vou citar numa ficha, a Sua Excelência, o senhor. Não vou falar senhor fulano de tal, ministro. Entenderam? Quando Bolsonaro assumiu, ele baixou um decreto tirando o Vossa Excelência para as autoridades do Executivo. Tá? Mas esse tratamento cerimonioso, para cerimonialista, continua. Isso no tratamento entre eles. Numa reunião, por exemplo, a Sua Excelência, senhor, né, senhor ministro, é para chamar de senhor. Severino, esses Vossa Excelência aqui, vai também para comandantes das guardas municipais e guardas civis metropolitanas? Eles estão vinculados no... Não vai. Não. Só para o comandante-geral, coronel. Mas tem um outro coronel, digamos assim, coronel, ele não é comandante-geral, ele não tem essa prerrogativa. Eu trabalhei na Câmara Municipal de Dourados, e uma época o comandante da Guarda Municipal também era oriundo do PRF, e a gente sempre tinha essa dúvida. Essa dúvida. Não tem. Legislativo. Quais são as autoridades que têm a prerrogativa de Vossa Excelência no Legislativo? Deputados federais e senadores, ministros do Tribunal de Contas, deputados estaduais e distritais, conselheiros do Tribunal de Contas estaduais, presidente das câmaras legislativas municipais. É só o presidente das câmaras municipais. É só o presidente que tem a prerrogativa de excelentíssimo senhor. O vereador é vereador, senhor vereador. Certo? Nós vamos falar isso aí no decreto. Isso aqui, não somos nós que fizemos essa lista. Isso tudo foi pego, né, tudo baseado em legislação, no protocolo. Só que nas sessões deles, eles se chamam, excelentíssimo senhor vereador, entre si. Tá?
Mas, por exemplo, nas correspondências, quando eu for ler a ficha, vou ler senhor vereador. O presidente tem essa prerrogativa. No judiciário, tem a prerrogativa ministros dos tribunais superiores, desembargadores dos tribunais regionais, juízes do trabalho, juiz eleitoral, juiz do tribunal militar, desembargadores do TJ, no nosso caso, né? Todos têm, além do presidente, os demais. Juízes, igual na Assembleia Legislativa, viu? São, além do presidente, todos os deputados, está ali. A prerrogativa também. No caso da Câmara Municipal, não. Desembargadores do TJ, juízes de direito, juízes federais, auditores da Justiça Militar, procuradores da República, procuradores do Estado, procuradores e promotores de justiça, defensores públicos, todos têm a prerrogativa de Vossa Excelência. No citar da ficha, no envio do convite, observações sobre o uso do pronome de tratamento. Tem muitas autoridades ainda que eu vejo, às vezes, nos discursos, falar ilustríssimo senhor, o fulano, ilustríssimo senhor, certo? Essa autoridade, ele pode ter até a prerrogativa de Vossa Excelência, mas digníssimo, ilustríssimo, já foi abolido. Já faz tempo. Não existe mais. Muitas vezes colocavam para juiz, né, um DD, que significa digníssimo, não é abreviatura? Então, é isso. E com essa questão de doutor? Essa né? Todo mundo, doutor, doutor. Mas o que vocês acham? Todo mundo quer ser doutor. Ah, o engenheiro não fez doutorado, mas chama de doutor. É isso? O jornalista, doutor. Chamo de doutor. É certo? Não. Doutor é um título acadêmico de doutorado. Mas lá no passado, então está ali. Doutor não é forma de tratamento, e sim um título acadêmico. Então, para a gente evitar, né, de ficar chamando de doutor quem não tem doutorado. Só que hoje em dia, antigamente era raro você ter alguém com esse título de doutor. Hoje em dia, não. Tem juventude aí, pessoas que têm 23 anos, 24, já tem doutorado. Inclusive até fora do Brasil. Não é isso? Quando chega aquelas autoridades que a gente não tem muito o contato, mostra a ficha para ele. Doutor, está certo? Né? Aí fala assim, não, está tudo certo. Ou então, meu cargo não é esse, já mudei. Então, é bom também mostrar essa ficha. Porque, às vezes, a pessoa já tem o doutorado e nós não colocamos o doutorado, o doutor. Ele vai falar, não, eu sou doutor. Enfim, empregue apenas em comunicação dirigidas às pessoas que tenham tal grau por terem concluído o curso universitário de doutorado. É costume designar doutor os bacharéis, especialmente em direito e em medicina. Isso aí é uma lei que veio lá do Império, certo? Para o advogado e o médico. Mas tem um advogado muito conceituado que escreveu uma matéria sobre essa questão. Ele também acha que tem que ser doutor a pessoa, né, que fez o curso de doutorado. Tá? Muitas vezes eu coloco, ao invés de colocar advogado, fulano de tal. Porque o título acadêmico, ele vem antes do nome. Jornalista, ciclano de tal. Engenheiro civil, fulano de tal. Quando você vai citar uma pessoa, o título acadêmico vem antes do nome. Então, a gente já coloca, né, aquela profissão ali.
arquiteto fulano de tal, certo? Professor fulano de tal. Por exemplo, esses das universidades, a gente já sabe. Professor doutor Fábio Edir, digamos assim, dos Santos Costa, né, que foi ex-reitor da UEMS. E hoje ele é diretor daquela escola de medicina, né, da Santa Casa. Então, o reitor é certo que você vai colocar o professor doutor. Outros profissionais devem receber o tratamento inerente à sua profissão, certo? O que vem antes do nome, além do título acadêmico de cada um, a patente também, né, coronel? Vem antes do nome. Ou, se o cargo da pessoa é vitalício, também vem antes do nome. Certo? Juiz de direito, não fez o concurso, né, dele, né, vitalício, antes do nome. Desembargador, é vitalício. Conselheiro do Tribunal de Contas, é vitalício, vem antes do nome. Agora, aquele cargo que a pessoa está, que é passageiro, que por 2 anos, muitas vezes, né, aquela mesa diretora do Tribunal de Contas. Nós estamos lá com o conselheiro, que é vitalício, né? Flávio Sgaibe Caiate, nome, e após o nome, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, porque ele está presidente, certo? E a mesma coisa é o título acadêmico, o cargo vitalício e a patente, tá? Vereadores, a gente já falou sobre vereadores. Ah lá, tranquilo, ó, facinho. Se tiverem dúvida, pesquisa a apostila. Títulos acadêmicos, patentes, honoríficos, vitalício, antecede o nome. Desembargador Dorival Pavan, que é o presidente, né? Então, aí depois vem o cargo. Cargos de confiança segue após o nome da pessoa, como a gente conversou. A primeira-dama e as esposas de autoridades gozam da prerrogativa do tratamento e da precedência atribuída ao esposo. Entenderam? No nosso caso, digamos, nós temos a posse do governador. E a primeira-dama, ela sempre vem nos eventos acompanhando, né? Ela sempre está nos eventos quando o governador vem. O governador, a precedência dele, quando a gente compõe nossa mesa, a gente compõe com os 3 poderes. Além da nossa mesa diretora, os 3 poderes. Isso aí é fato. A primeira-dama e a esposa do nosso presidente, elas ficam num lugar especial, que a gente coloca em destaque dentro do plenário especial. Isso serve também quando, no caso, é uma governadora. Sim, a mesma coisa. O esposo vai ter um lugar especial para ele. Certo? Se é num jantar, por exemplo, saiu daqui e vai para um jantar, lógico que lá a mesa vai estar certinho com o nome dos 2. Senhor, primeira-dama, senhor e senhora. Forma de tratamento que designa as pessoas com as quais mantemos relacionamento cerimonioso e aos idosos. Sabe essa questão de dona Mônica, digamos. O certo é senhora Mônica. Dona Cátia, claro. Senhora Cátia, claro. Mas o dona é uma coisa da cultura. Mas o certo, senhora. Tá? Dona. E seu? Seu Joaquim, seu José, seu...
É cultural. Senhor José. Seu Zé. Quer ser tão carinhosamente, né, seu Zé? Carinhosamente conhecido de seu Zé. Senhor e senhora. Você. A gente tem que falar, você, né? Vai designar pessoas com as quais mantemos relacionamento íntimo ou familiar. Se não tiver, é senhor ou senhora. Às vezes as pessoas até brincam, senhora, eu falo, oi, senhor. Viúva. Viúva é forma de tratamento? Lógico que não é. Inclusive, nós não podemos... Por exemplo, tem um falecido que é homenageado. A viúva, né, a senhora, ela vem receber em nome. Vou falar viúva do fulano? Senhora, o nome dela. Tá certo? É isso aí. Trate a viúva pelo nome e, caso seja necessário, explique que ela foi casada com... Digamos, a viúva do senador Ramos Tebet, digamos que alguém não conheça que a dona Fairte... Que no sobrenome dela já vem Tebet. Dona Fairte, né? Mas se não tem... Fala. Uhum. Não precisa falar viúva, né? Até como fala? Você fala... No seu tratamento, ao invés de falar viúva do... Né, ex-senador, ainda fala ex-senador. É bom você colocar o período, ao invés de falar ex. Se eu for anunciar, ex-governador André Putinelli, ex-governador Reinaldo Azambuja, governador do estado de Mato Grosso do Sul, pelo período tanto, eu falo lá, certo? Então, a gente já até leva essa ficha pronta. Tá? Senhora Fairte Tebet. Se for aqui no estado, todo mundo sabe que a dona Fairte, né, é igual a do senador. Mas de repente acontece de não saber, a gente fica meio de saia justa, porque em Câmara Municipal é complicado, porque às vezes aqui a notícia gira mais, Câmara Municipal a gente... Mas o município é pequenininho, as pessoas... Uhum. Ela foi casada com o senhor fulano, esposa do senhor. Ex, que é ex, coloca o período. Que a pessoa foi governador, foi senador. Se não sabe o período de tanto a tanto, porque às vezes até você pesquisar lá, não é mesmo? Por tantas legislaturas, por tantas que governou o Estado, por dois mandatos, né? Enfim. Então, e aqui é a forma que vai aquela etiqueta que você cola no convite, que segue para quem vai receber. Aqui estão os nossos formatos de etiqueta. A Sua Excelência o Senhor, o nome do secretário de Justiça, certo? Que é delegado, né? Delegado da Polícia Civil, que é o Videira, né? Antônio Carlos Videira. Aí, rua, número, o CEP, enfim. A Sua Excelência o Senhor, desembargador, porque é vitalício, presidente do Tribunal de Justiça. São exemplos. Juiz de direito. Aí, quando a pessoa não tem o pronome de tratamento, a prerrogativa de Excelentíssimo Senhor, ao Senhor, o título acadêmico, se não tiver daquela outra forma lá. Tá. E agora, nós vamos entrar na nossa primeira lei, no protocolo. Como que está o tempo, o nosso tempo? 1 hora. Já foi? Nossa. Não vai dar tempo, mas vai dar. Vai lá, vamos lá.
Eu vejo vocês muito quietinhos, ninguém pergunta nada. Sabe tudo. Ah, eu fico feliz. Como? Que beleza. Essa lei 5.700, ela é uma lei bem antiga. Tiveram várias alterações. Não, então não é antiga. Para nós que militamos com lei, o decreto, por exemplo, o decreto é de 1972. Olha, aquele decreto é difícil, hein? Porque tem coisas nele que deveria já ter alterado, mas não alterou. Esse daí não está falando com o ser humano, né? É diferente. Esta lei, essa 5.700 aí de 1971, que trata sobre os símbolos nacionais, sobre bandeira, o hino, o selo e o brasão. Por que eu trouxe nossas bandeiras hoje aqui? Para vocês visualizarem e a gente vai mostrar certinho como que é o posicionamento dessas bandeiras. Pela lei, que é o protocolo, que vai nos ensinar. Tá. Quando a gente fala de medida de bandeira, tem várias. Mas a bandeira, a medida que nós mais usamos, não é só aqui, não. Em todos os repartições públicas, usa essa aí de 2,5 panos, que é esse tamanho aí, 2 panos, até está, né, destacado. 1,13 por 1,61. Quando você compra aqui, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha, tem até o selinho. Aqui vem especificado, ó, 2,5 panos, quem fabricou, isso aqui é obrigatório ter. É oficial. Então, vamos seguir nossa apostila. Então, todos nós sabemos, porque todo mundo estudou, na minha época tinha Educação Moral e Cívica, o SPB, hoje não tem mais, mas a gente sabe. Os símbolos nacionais são a bandeira nacional, o hino nacional, as armas é o brasão, certo? E o selo. Porque fala armas, as pessoas já pensam em outra coisa, mas é o brasão. A bandeira nacional. Não, vamos seguir por aqui. Depois a gente chega nesse pedacinho ali. A bandeira nacional adotada, ela é de 1889, né? Tiveram tudo isso que está alterado em azul aí, ó, porque são alterações dos artigos. Certo? Nesse artigo, vamos ver, sobre o cálculos de dimensões, vamos passar. E não é porque eu estou passando que vocês não vão estudar tudo isso aí, hein? Vamos ler. Vamos ver. Aí fala lá vamos pular. Aqui, do hino fala sobre a letra, né? A letra dele, quem compôs, a composição. Isso aí vocês vão ter que ler. Agora, tem alguns artigos que nós vamos discutir sobre eles. Tudo que está em azul, porque são alterações. Vamos lá. Vamos para a página 12. Incineração de bandeiras. Vamos lá. Página 12, está escrito ali, da bandeira nacional. Artigo 10.
Quando é primeiro, segundo, terceiro, até o nono, a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto. Do 10 para frente é 10, 11, 12. Certo? Artigo 10. A bandeira nacional, ela pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Então, em qualquer movimento, a bandeira pode ser usada. A bandeira nacional pode ser apresentada hasteadas em mastro, adriças nos edifícios, públicos ou particulares, campos de futebol, escritórios, e aí sucessivamente. Aí, nesse segundo, no inciso, diz assim: distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede ou presa em um cabo horizontal, ligando edifícios, árvores, postes, mastro. Está vendo? 3. Reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças, veículos, aeronaves. As aeronaves é tão bonito, às vezes, em veículos, né? Põe a bandeirinha. Conduzida em formatura, desfile, ou mesmo individualmente. Aí vem esse sexto, distendida sobre ataúdes, que seria o caixão, né, de sepultamento, até a ocasião do sepultamento. Grife isso aí, é interessante. Hã? Isso. Todas as autoridades têm prerrogativa de ter uma bandeira nacional no falecimento de qualquer pessoa? Não. Certo? A pessoa, ele tem que ter essa prerrogativa. Tanto a bandeira nacional, quanto a bandeira do Estado, quanto a bandeira do município. Se a autoridade, a nível só do município, é a bandeira do município. Às vezes, as pessoas colocam lá a bandeira do município e a bandeira do time. Pode. É uma homenagem. Se a autoridade for estadual, é a bandeira do Estado. Se a autoridade for a nível nacional, pode ser a nacional e a do Estado da pessoa. Isso tem uma regra. Tá? Então, antes desse caixão descer, essa bandeira é feita aquela última homenagem e é retirada, ela é dobrada, ela tem todo um sistema. Não é simplesmente retirar e pronto. A dobra dela, quem não sabe, tem que ensaiar essa dobra. Geralmente, o militar é na hora, faz com todas as regras certinho, e aí, no caso aqui, do deputado Amarildo, né, tira aquela bandeira, foi nosso corpo militar que fez isso, entregou na mão do presidente, que entregou para a família. Tá? Então, alguma dúvida até aqui? O 12. A bandeira nacional estará permanentemente no topo de um mastro especial, plantado na Praça dos Três Poderes de Brasília, no Distrito Federal, como símbolo perene da pátria e sob a guarda do povo brasileiro. Parágrafo 1º. A substituição dessa bandeira, lá em Brasília, isso, hein? Vocês já viram essa cerimônia lá? Sempre passa na TV, em momentos especiais. A substituição dessa bandeira será feita em solenidades especiais, no primeiro domingo de cada mês, enfim. Parágrafo 2º. Na base do mastro especial estarão escritas exclusivamente os seguintes dizeres. No nosso caso, a nossa bandeira aqui no Palácio Guaicurus, elas são hasteadas uma vez por ano, quando são abertas a sessão legislativa, por exemplo, a primeira sessão legislativa da 12ª legislatura, que aconteceu, né, no dia 2, está escrito lá no regimento interno. Então, é feito esse hasteamento. E só tira
na próxima instalação da próxima legislatura, da próxima sessão legislativa, certo? Por exemplo, na nossa segunda sessão legislativa, da 12ª legislatura, estavam as bandeiras ali. Quando foi feita a abertura esse ano, aquelas tiraram e trocaram por outras. É feito uma vez por ano. E por que ela fica perene ali, permanente, durante o ano inteiro, de dia e à noite? Por quê? Na lei a gente vai ver. Ela está iluminada. Ela tem ali um holofote, pode passar aí durante a noite. À noite, quem sai aqui a partir das 18 horas já vê que já está iluminada. Se não tiver luz, tem que tirar. Certo? Então, vamos seguindo. Que é interessante esse. Vou falar para a gente, tá? Os interessantes para a nossa área. Artigo 13. Hasteia-se diariamente a bandeira nacional e a do... Página 13. Vocês estão acompanhando? E a do... Tá. Estão vendo aí redação dada pela lei de 2009? Porque não existia nessa lei Mercosul. Era só hasteia-se diariamente a bandeira nacional. Aí encaixaram o Mercosul, aí foi alterado esse artigo. Aqui em Campo Grande, nós temos... Tinha 3 lugares que eu vi a bandeira do Mercosul hasteada. Lá na Afonso Pena, na Procuradoria-Geral da República, naquele hotel Grand Park também, e no TRT, aqui no Parque dos Poderes. Tem os 4 mastros lá e eles hasteavam a bandeira do Mercosul. E os outros, as outras instituições, nunca vi. Por que que muitas vezes as pessoas não colocam essa bandeira do Mercosul no mastro, não faz esse hasteamento? Porque não foi regulamentada em qual lugar do pavilhão essa bandeira tem que ser hasteada. Nós, cerimonial conservador, nós temos um estudo. A gente coloca, em primeiro lugar, as bandeiras da federação nacional, né? Estado e município. Aí depois a do Mercosul. E nós tivemos também um exemplo que ajudou a deixar a gente mais preparada para essa situação, quando o Bolsonaro tomou posse como presidente, no primeiro ano do governo dele, foi na Argentina. Lá estavam as bandeiras dos países que compõem o Mercosul. Primeiro a bandeira dos países e depois a do Mercosul. Certo? Porque aqui na lei falou só que tem que hastear, mas não deu o local, né? Se era depois da nacional, se era depois dos entes, né, da federação, enfim. Esse é o 13. Aí, nesse 13, vocês vão ver o 6º aí. Nas prefeituras e câmaras municipais. No 5º, está vendo aqui, ó? Nos edifícios sede dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso aí. É importante. Enfim. Vamos para o 15. Não, no artigo 14, parágrafo único, nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene da bandeira nacional durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. Na minha época lá de estudante do ensino, né, fundamental, tinha. Fazia isso daí e cantava.
Aham. Tinha todo um ritual. No 15, artigo 15, a bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas têm dúvida sobre isso. É qualquer hora, a lei está falando. Qualquer hora do dia e da noite. À noite tem que ter iluminação. Tá? Aí, esse parágrafo 1º do artigo 15 fala assim, normalmente faz o hasteamento às 8 e o arreamento às 18. Ali na Afonso Pena não tem um destacamento ali, onde tem um hotel de trânsito, fica bem no canteiro ali da Afonso Pena. Eles fazem essa cerimônia ali de hasteamento e arreamento, todo dia. Segue. No artigo 2º, no dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira, né? O hasteamento é realizado às 12 horas, com solenidades especiais. Pode ter certeza que no CMO, no comando militar nosso aqui, tá? Uhum. Parágrafo 3º. Durante a noite deve estar devidamente iluminada. No 16. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas, vocês sabem que o hastear é colocar a bandeira, o arriar... Tá. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a bandeira nacional é a primeira a atingir o topo, né? E a última a descer. Quando nós fazemos o hasteamento no dia da abertura da sessão legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa faz o hasteamento da bandeira nacional. O governador do Estado. E o do Tribunal de Justiça faz a do município. Esse artigo, ele está dizendo o seguinte, que a bandeira nacional, ela vai pelo menos uns 30 centímetros acima das outras duas. Ela é a primeira a chegar lá no top, lá. Certo? Artigo 17. Quando em funeral a bandeira fica meio mastro, nós tivemos um exemplo aqui do Papa, não foi? Quantos dias que foi o luto que foi dado pelo governo federal? 7. Então, ela ficou 7 dias. Quando em funeral a bandeira fica a meio mastro, que também fala meia driça, né? Neste caso, no hasteamento ou arriamento, deve ser levado até o topo, leva, aí depois que desce e coloca meio mastro. Tá fácil? Tá. Em todo o país, quando o presidente da República decretar luto. Então, assim que aconteceu. Nos edifícios sede dos poderes legislativos federais, estaduais ou municipais, quando determinado pelos respectivos presidentes por motivo de falecimento de um dos seus membros. No nosso caso, vamos supor que falece uma autoridade estadual, o governador vai decretar o luto. Geralmente são 3 dias, o mais frequente são 3. Essas bandeiras, elas vão ficar a meio mastro. Mas isso depende muito. Se o luto é nacional, todos os estados, enfim. Se for só Mato Grosso do Sul, só Mato Grosso do Sul. Se for do município, é só o município. Tem que o governador decretar o luto e o prefeito decretar o luto lá. Entendeu? Enfim. Nós temos várias... Vamos ver, bandeiras são hasteadas. Vamos seguir na apostila, depois a gente vai reforçando pelas nossas lâminas ali.
Vamos no artigo 19, que está na página 14, no 3º. O artigo diz assim: a bandeira nacional, em todas as apresentações do território nacional, ocupa lugar de destaque, compreendido como uma posição. Lá no 3º, no segundo, vamos no segundo. Destacada à frente de outras bandeiras, nesses desfiles que tem, de 7 de setembro, 26 de agosto, que, né, costumeiro tem lá na 14 de julho. Destacada, a bandeira nacional, ela vai destacada à frente das outras. Certo? É o que está dizendo aí. Quando conduzida em formaturas e desfiles, vai na frente. A nacional, aí atrás, a do Estado e a do município. Aí, no 3º, à direita de tribunas, púlpitos, mesas de reuniões ou trabalho. Tá? Está falando que nós estamos aqui nesta sala. E esse 3º, ele diz assim, que a bandeira, ela tem que ficar à direita. Mas que direita que é essa? Está à direita de vocês? Está à esquerda? Tá. Porque é à direita da mesa, não é de quem está aí. Certo? Sempre à direita. Então, essa está à direita da mesa. Se fosse um dispositivo, ia ser a mesma coisa, à direita. Tá? E ela está à direita porque é maior do que essa aqui. Então, direita, esquerda. Entenderam? Aí, o seguinte, ela poderia estar lá? Não. Mas, se o cerimonial não entender essa colocação, que é à direita da mesa, ou à direita da tribuna, o que vai acontecer? Vai fazer errado. Essa direita, se eu chegasse aqui, ó, se eu chegasse aqui, vou arrumar as bandeiras, estou de costa para vocês. É o que acontece. Quando não entende, dá errado por isso. Tá? Cheguei, peguei a bandeira, vou colocar aqui. Se eu fizesse dessa forma, ó, à minha direita, o que ia acontecer? Eu ia errar, não é? Porque eu não posso colocar essas bandeiras do jeito que eu estou aqui, de costa. Certo? Tenho que estar olhando. Tá? Quem entende vai achar uma show. Vai. Vira e mexe, alguém liga lá, está assistindo a sessão, e às vezes o povo fez a limpeza. E elas colocam, quem limpou, nem está ligado nesse. E muda. Aí o povo liga para a gente, ó, vocês não. Vai lá. Aí eu corro lá no plenário, ó, batata. Está errado. Enfim. E ela também, a lei fala que ela pode estar aqui atrás da mesa. A lei também fala assim, tem aí. Por que a gente não coloca ela aqui atrás da composição? Tem determinadas casas legislativas que fica até na parede, assim que eu já vi, lá em cima. Por que não coloca? Com essa questão das pessoas que é errado virar para a bandeira na hora da execução do hino, as pessoas vão ficar de costa. Então, não é preferível deixar na direita? Então, vamos lá. Segue. Tem um monte de coisa. Já terminou meu tempo, não? Ai, não vai dar tempo. Mas aí no próximo a gente corre. Nesse parágrafo único, está ensinando direitinho. Olha, a lei está ensinando. Então, não tem por que errar. Considera-se direita de um dispositivo de bandeiras à direita de uma pessoa colocada junto a ele. O que eu fiz ali que expliquei para vocês.
O 20. A bandeira nacional, quando não estiver em uso, deve ser guardada em local digno. Pega, dobradinha, bonitinha. Certo? Vamos ver. Esse 22, assim não está. Esse artigo 23, a bandeira nunca se abate em continência. O que significa isso? Coronel? O que significa? Vamos supor que essa bandeira, lá no 7 de setembro, tá? Carregando a bandeira. Vamos pegar ela aqui. Ela tem que ir aqui, ó. Não é, coronel? Né? Se não pode... não, fica mais bonita. Vamos carregar assim. Né? Não é, coronel? Essa que ela não se abate em continência. Não é isso? Então... Está explicado? Alguma dúvida? Vão tirando aí as partes principais. Agora vai para o hino nacional. Tem mais coisas de bandeira aí pela frente, porque a gente está seguindo conforme a lei está posicionando aqui. Aqui, nesse artigo 24, está falando da cadência, está falando... São coisas que você não pode alterar no hino. Certo? Ele tem que seguir, né, certinho a execução dele. Nesse 24, lá no 4º, nos casos de simples execução instrumental ou vocal, porque foi alterada essa redação aí, ó. Nos casos de simples execução instrumental e vocal, o hino nacional será tocado ou cantado integralmente. Porque ela foi alterada porque, quando era instrumental, podia tocar só a primeira parte. É ou não é? Agora, não. Tem que tocar inteiro. Essa que é a alteração aí. No 25. Será o hino nacional executado. 1. Em continência à bandeira nacional e ao presidente da República, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, quando incorporados, e nos demais casos expressamente determinados pelos regulamentos de continência ou cerimônias de cortesia internacional. Aqui, neste artigo, ele fala os momentos que o hino ele é executado, tá? E que você volta para a bandeira. Não, se a bandeira ela está posicionada em lugar fechado, porque os símbolos nacionais eles são iguais. Toca o hino e você vira para a bandeira, você está dando, não é? Se a bandeira ela já está hasteada em lugar externo, interno, digamos, está aqui dentro, está posicionada aqui. Se fosse lá fora, como a gente fez o hasteamento no dia da abertura da sessão legislativa, estava todo o destacamento, o governador passou a tropa em revista, aí, né? Aí veio para fazer o hasteamento da bandeira. Nesse caso, todos voltaram para a bandeira, inclusive ficaram no pavilhão, todo mundo. Mas se ela já está lá, não vira. Senão você está dando mais ênfase para ela, para a bandeira. Certo? Não precisa, mas aí já começou a ter o hábito de virar. Cerimonial não vira. Dependendo, por exemplo, a gente vai ter um evento dia 8, né?
que é da Força Expedicionária, a gente coloca na frente da mesa, não vira, não vira. A gente coloca o papelzinho lá, para orientar, né? Para não, que não precisa. Uhum. Porque a lei, ela dá o momento e onde que você vira, que você tem esse ato. São esses aí, esses itens do artigo 25. Aí vocês vão observar que nenhum item desse é igual o que faz nos eventos em ambientes fechados. Certo? Sobre as armas nacionais, artigo 26. É obrigatório o uso das armas nacionais, que é o brasão. Brasão federal, brasão estadual, o município também tem, certo? Então, vamos ver aqui para o Estado. Está lá no 5. Nos edifícios sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados, territórios e Distrito Federal. Eles são obrigatórios. Por isso que aqui nós temos lá no plenário, na frente da tribuna, nos nossos materiais de expediente, de ofício, de envelope. É para isso. Tá? Vamos ver. O selo. Aí fala aí no 10 desse artigo que a gente acabou de falar, nos papéis de expedientes, nos convites, é o selo. As armas significa as armas significa o brasão. Então, é obrigatório. Papel de expediente, nos convites, nas publicações oficiais, enfim. O selo, artigo 27. O selo nacional será usado para autenticar os atos de governo e, bem assim, os diplomas e certificados de estabelecimentos de ensino oficial ou reconhecido. Por isso que nos certificados lá da sua graduação vem o selo. Tá? Aí, no capítulo 5, no 4, ele vai falar das cores. No 5, do respeito devido à bandeira nacional, a bandeira e o hino. É neste parágrafo que a gente vai ver sobre os aplausos. Artigo 30. 11h35? Tá, então vamos fazer o 30 e 31. Nas cerimônias de hasteamento ou arreamento, nas ocasiões em que a bandeira se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do hino nacional, todos devem tomar atitude de respeito. De pé e em silêncio, os civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em continência, segundo os regulamentos das repartições respectivas corporações. Parágrafo único. Além disso daí, o que fala o parágrafo único? Então, não é para bater palma. Nem na festa de aniversário. Lembra dele. Entenderam? É vedada aí qualquer forma de saudação. Mas isso já... Olha, cerimonial não vai puxar a palma, porque sabe. Mas as pessoas não sabem. E a gente vai proibir palma. É ou não é? Então, é espontâneo. Nós não puxamos palma, não batemos, pode ver, que nem o cerimonialista vai bater. Mas, enfim, é espontâneo. Certo? Aí, no artigo 31, são consideradas manifestações de desrespeito à bandeira nacional e, portanto, proibidas. Apresentarem mau estado de conservação.
Esse dia eu fui numa instituição, gente, só estava o fiapo. Eu falei, minha Nossa Senhora. Gente, falei, nossa, não pode. Enfim, vou te dar a lei, hein? Você tem que ler isso aí. Mudar a forma, as cores, as proporções, o dístico ou acrescentar-lhe outras inscrições. Usá-la como roupagem. Não, eu falo assim, você vai pegar a bandeira e recortar ela para fazer um... Entendeu? Não, customizar. Jamais. Reposteiro, pano de boca, guarnição de mesa. Nós vamos fazer um evento, compõe mesa. Eu posso colocar a bandeira aqui? Ai, ficou bonita aqui, vou colocar. Pode? Não. Mas tem gente que faz. Mas não... Revestimento de tribuna. Pode colocar lá na frente da tribuna a bandeira aberta lá? Não, não pode. Ou como cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos a inaugurar. Ah, por exemplo, não temos aquele paninho, né? Geralmente a gente usa ele o verde, o azul, né? O branco até, de cetim, bonitinho. Ah, mas não tem, esqueceram do paninho para a inauguração da placa lá do auditório tal. Ah, pega lá, tem a bandeira. Pode? Lógico que não, está escrito na lei. Tem uma forma específica de descarte dela, porque é velhinha, tem uma determinação. Um artigo 32 aí. O dia da bandeira. Meio-dia ela é incinerada. Aham. Já vai seguir. Nós já vamos ver. Entenderam? Então, bora lá. Está quase. 32. É o que ela perguntou. A resposta está aí, ó, no 32. As bandeiras em mau estado de conservação devem ser entregues a qualquer unidade militar para que sejam incineradas no dia da bandeira, segundo o cerimonial peculiar. Então, essas bandeiras que a gente vai juntando, eles levam ali no Palácio Tiradentes. O CMO, a 9ª Região Militar, eles fazem uma cerimônia para incinerar. E, às vezes, escolas vão lá participar, tá, e presenciar. Então, vamos parar por aqui. Ou quer terminar esse pedaço? Pode? Já está no esquema, né? Artigo 33. Nenhuma bandeira de outra nação pode ser usada no país sem que esta esteja ao seu lado direito de igual tamanho. Quer dizer, se a bandeira é de 2,5 panos, todas as outras bandeiras têm que ser da mesma medida. Porque, às vezes, vai fazer um evento aqui. Nós já fizemos um evento da Escola do Legislativo, que entraram as bandeiras dos estados. E as bandeiras, a gente tem um acervo de bandeira de 2,5 panos, porque já fizemos vários eventos da Escola do Legislativo, que vem delegação, né, do estado inteiro e faz essa entrada no plenário. É muito bonito esse evento. E já fizemos, acho que 3 vezes, né, Jucira? E eles sempre pedem para ser Mato Grosso do Sul, a capital, para sediar esse evento. Mas, como já fizeram 3 vezes, vai ter que procurar outro estado. Enfim, é porque nós somos bem acolhedores e a gente faz essa dinâmica que até eles já copiaram para fazer nos estados, né, deles, porque a gente entra com toda a delegação daquele estado, carregando a bandeira, e a gente vai posicionando dentro do plenário, de acordo com a ordem de precedência. Vamos ver. Aqui, ó. A ordem de precedências dos estados da federação. Inclusive, no concurso do primeiro concurso, caiu uma questão sobre isso aí. A precedência dos estados é de acordo com a criação deles. A Bahia foi o primeiro, certo? Primeiro, aí veio o Rio de Janeiro, Maranhão, e vai, ó. Mato Grosso do Sul, foi essa questão que caiu. Que posição que Mato Grosso do Sul, né, entre os estados, a posição do Mato Grosso do Sul, qual lugar? Aí lá caiu, 22, 23, 24.
Entendeu? Só Tem muitos lugares ainda que não está, né? 22, certinho. Então, essa questão é o seguinte, pela lei, o certo é esse, tá? Só que o Distrito Federal, por ter sido criado em 1960, eles, quando tem evento com os estados, eles puxam o Distrito Federal para o 22. Mas a lei, porque o Distrito Federal não é estado, certo? Então, a questão, se a pessoa lá, que estava fazendo o concurso, não prestou bem atenção, pode dar, né, assim, induzir ao erro essa questão. Porque o Mato Grosso do Sul é o 22. O Distrito Federal foi antes, 1960, só que ele não é estado. E a gente fez de acordo com a lei. Inclusive ali, ó, colocou certinho, 1979, certo? Aí tiveram esses que eram Amapá, Roraima e Tocantins, que foram com a Constituição de 88, né, que deixaram de ser território. Fernando de Noronha anexou no Pernambuco, certo? Que também era um território. Então, tem essas questões. Então, o protocolo é isso. Deu para vocês verem que é tudo em cima de leis, de decreto, de ato. Não tem jeito. Se a gente não souber, e não adianta, assim, chega num evento, eu vou procurar, não dá tempo, tem coisa que não adianta, não dá tempo, tem que ser ligeiro. Por isso que tem que ser estudioso. Sempre tem que estudar. Tá? Olha, gente, eu agradeço mais uma vez, espero ter contribuído de alguma forma. Vou ficar mais um pouco, se alguém quiser perguntar, porque às vezes as pessoas ficam inibidas de perguntar, mas eu estou aqui para sanar a dúvida. E a lei, ela é bem clara, é só a gente saber, né? Seguir certinho. Tá bom?